Chegamos na nossa unidade 3 e agora nós vamos falar do princípio de formação de imagem em medicina nuclear. Então a gente já sabe que para ter imagem faz-se necessário administrar no paciente o que nós chamamos de radiofármaco, tá? Administra esse radiofármaco e ele vai basicamente se alojar no órgão especificamente falando de exame, ok? E aí, dentro da medicina nuclear, nós temos basicamente dois tipos de tecnologias. Nós vamos ter as gamas-câmaras, que vão estar relacionados para a produção das cintilografias, e nós vamos ter o equipamento de tomografia que faz a PET, que é a tomografia por emissão de pósitron. Então, vamos entender inicialmente sobre as gamas-câmaras, tá? Primeiramente, faz-se necessário saber que para diagnóstico, a radiação gama ela é muito interessante. E aí, vai lembrar que no espectro eletromagnético, a radiação gama ela tem um comprimento de onda curto e ela tem uma frequência muito elevada. Ou seja, ela consegue atravessar a estrutura, a matéria, no caso a matéria, e ser detectada pela gama-câmara. Então é isso que a gente tem aí basicamente nas cintilografias, o uso da radiação gama para a produção das imagens. E vamos entender que a gama-câmara ela tem os seus componentes. Então vamos frisar os componentes. Primeiramente, nós vamos ter os colimadores, depois a gente vai ter um cristal detector, depois a gente vai ter as células fotomultiplicadoras e depois das células fotomultiplicadoras, um sistema de computador, tá? Então, vamos entender o que acontece em cada componente desse. O colimador, ele está relacionado com a área de visão e com o direcionamento dos fótons de radiação gama para justamente ser recebido pelo cristal cintilador. Então, essa radiação gama, ela bate no cristal cintilador e no cristal cintilador acontece um feixe de luz, tá? E aí, esse feixe de luz, ele é único e aí ele é necessário ser fotomultiplicado, né? Um fóton de luz, e aí vem o papel das células fotomultiplicadoras ou os tubos fotomultiplicadores. E aí esse único fóton de luz, ele é fotomultiplicado em dezenas, centenas de fótons, enfim. E aí, depois das células fotomultiplicadoras, nós vamos ter o processo de computador que faz toda basicamente a assimilação, processamento dessas imagens e o dessas informações, desculpa, aí no final a gente tem as imagens, tá? As imagens na medicina nuclear, elas não vão ter informações anatômicas, mas vão ter muitas informações fisiológicas. E se a gente for olhar uma imagem de medicina nuclear, ela é cheia de pontinhos, como se fosse, por exemplo, aqueles sinais de TV, daquelas TVs antigas de tubo, que fica todo chiado, seria mais ou menos isso. Porque o equipamento, ele conta, ele detecta, por exemplo, a radiação, e ele vai contando. Então, a gente vai ver milhares de pontinhos que é justamente ali relacionado aos processos fisiológicos da estrutura que está em estudo. Então, nós falamos do princípio de formação de imagem em gama-câmara. Agora, vamos falar do princípio de formação de imagem em PET. PET significa tomografia por emissão de pósitron. Então, a gente tem que ter um radioisótopo que seja emissor de pósitron. E o mais exemplificado é o Flu-18, que ele emite pósitron e que ele tem um período de meia-vida de aproximadamente 109 minutos, tá? E o que vem ser o pósitron? O pósitron, pessoal, é a antipartícula do elétron, ou seja, ele é um elétron de carga positiva. Então, vamos imaginar o seguinte, eu administro uma quantidade de pósitron aqui na minha veia, e aí esse pósitron, que agora é um elétron positivo, ele percorre juntamente com o FDG, que é a fluodesoxiglicose, para algum tipo de órgão, por exemplo, partes moles. É muito útil na parte de oncologia, na parte de neurologia, enfim, um exemplo vamos citar. E aí, pessoal, ele vai percorrer e, por exemplo, com relação ao FDG, que é a análise da glicose, as estruturas que fizerem metabolismo da glicose vão receber esse material aí chamado fluodesoxiglicose. E suponhamos que lá
exemplo, no tumor, que gosta muito de açúcar, vai fazer uma metabolização glicolorítica aí, a antimatéria, que é o pós, se encontre lá dentro com os elétrons, basicamente, que estão dentro dessa patologia. E aí o que acontece? Ó? Eles se chocam, a negativo com positivo se atraem na física, e a partir desse choque acontece o processo de aniquilação de pares. O que é aniquilação de pares? São 2 fótons de energia que são produzidos, que viajam em direção oposta, mas na mesma linha, tá? Então, 2 fótons de 511 keV, e aí esses 2 fótons de 511 keV são detectados simultaneamente por um Gantry que tem, tá? Que seria o Gantry da tomografia, cheio de detectores. E esses detectores vão detectar simultaneamente esses 2 fótons de 511 keV. E aí a imagem ela será formada, tá? Então a gente tem um exemplo aí da formação da imagem por pósitron, né? Em tomografia por emissão de pósitron. Então, resumidamente, a gente vai ter aí, no caso, uma correlação das cintilografias com as tomografias por emissão de pósitrons, é que as cintilografias geralmente elas vão ser bidimensional e as tomografias elas vão ser tridimensional. E aí, só falando mais especificamente aqui da questão dos colimadores, das gamas câmaras, eles têm 4 tipos. Tem o paralelo, tem o pinhole, que é de furo único, tem o convergente e o divergente. Eles são removíveis a cada exame, isso é papel do tecnólogo em radiologia. Por exemplo, o paralelo ele é mais utilizado para a maioria dos exames. O pinhole, que é o de furo único, ele é utilizado para a glândula tireoide. Enfim, então, a depender da cintilografia, basicamente vai ter que ser substituído aí o colimador. E com relação às imagens da cintilografia, a gente pode ter as imagens planas, seria mais ou menos uma imagem com altura e largura, em projeção geralmente anterior, posterior, lateral direita ou esquerda, oblíquas. E aí, para isso, as cabeças da gama câmara, que são 2, a que vem aqui na parte anterior vai fazer a parte anterior da estrutura, e a que vai para a parte de trás, a parte posterior da estrutura, tá? Além da imagem plana, a gente pode ter também, e vai ter a imagem dinâmica, geralmente usada ali para fazer parte renal, ok? Também tem a imagem sincronizada ao ECG, que é exemplo utilizado para fazer as cintilografias do miocárdio. A gente vai ter, por exemplo, as imagens de corpo todo, é quando o equipamento faz uma varredura de corpo de todo, e também a gente vai ter SPECT, tá? SPECT significa uma tomografia por emissão de foto único, ou seja, o tecnécio ele emite um único foto e ele faz com que seja finalizada aí a tomografia por emissão de foto único lá na gama câmara, tá? Então aí a gente falou dos tipos de imagem, a gente entendeu a diferença de uma imagem de gama câmara para uma de PET, enfim, fizemos algumas correlações e isso tudo está relacionado com os princípios de formação de imagem.